Sou Chamar! E aí, galera? Feliz semana! Tudo bem com vocês? Sou a Rízia de Souza, estou aqui para estudar com você a lição de jovens da Escola Sabatina. Ó, lá o seu guia de estudo. Estão gostando, pessoal? Eu tô achando muito bacana porque a cada semana a gente vem estudando uma história incrível e dessas histórias que são bem conhecidas por nós, elas trazem lições de muito aprendizado para a nossa vida prática, né? Então, pelo menos pessoalmente falando, tem trazido muito aprendizado para minha pessoa. E eu espero que você esteja sendo abençoado da mesma forma que eu estou sendo, ok? E esta semana, quarta lição, quarta semana do nosso guia de estudos, nós vamos falar sobre a história de um grande homem, de uma grande referência para nós cristãos, que é Abraão, né? O grande pai da fé, o representante da fé aqui para nós cristãos. E a lição ela veio com o título Abraão, o fiel doador. Olha só, se coloca no lugar de Abraão. Deus vai falar com ele e aí fala para ele sair de Ur. Olha, você precisa reunir toda a sua família, no caso que era Sara, e falou assim, os seus empregados, tudo que você tem, você vai embora. Ok, pai? Combinado, se assim o senhor quer, mas para onde eu vou? É um lugar que eu te mostrarei. Agora você se coloca no lugar de Abraão. Como é que você vai explicar para os seus familiares, como é que você vai explicar para os seus amigos, como Abraão era um homem muito rico naquela região, provavelmente ele era um homem que instruía, que dava conselhos, que era conselheiro, sabe? Que devia ter muitos empregados e todas essas famílias eram dependentes dele financeiramente. Imagina Abraão chegando a essas pessoas, gente, olha, nós vamos nos mudar. Ah, nós vamos sair de Ur? Vamos. Pra onde? Então, Deus proverá. Queridos, essa é uma questão de fé e Deus queria era o desejo de Deus que Abraão, pela fé, seguisse as suas orientações. E Deus não ia desamparar, no caso, Abraão, né? Deus prometeu bênçãos, posteridade, prometeu bens, né? Ele só queria que Abraão, por sua orientação, seguisse aquilo que ele estava pedindo, né? E Abraão fez uma escolha. Ele recolheu todos os seus funcionários, todos os seus rebanhos, orientou a todos e sim, nós faremos a vontade de Deus. Não é fácil, queridos, você fazer a vontade de Deus, porque trazendo um pouquinho para o nosso momento, para os nossos dias, toda vez que você resolve fazer a vontade de Deus, a gente acaba colocando para trás, deixando para trás coisas que gostamos. Entendeu? De repente é um emprego que te dá bom lucro, de repente são músicas impróprias, de repente é um divertimento que não é adequado, de repente é algum familiar que não te influencia positivamente nos caminhos de Deus. Então assim, nós sempre precisamos abrir mão de algo, mas assim, Deus ele é fiel e justo no momento de recompensar a sua e a minha fidelidade. E é nisso que nós devemos buscar enquanto queremos ser fiéis a Ele, né? Tem um trechinho da lição que fala o seguinte: geralmente não conseguimos ver o futuro quando obedecemos ao chamado do Senhor para abandonar nossos planos e sonhos. Quando Deus dá, Deus tem um jeitinho dele de fazer as coisas, né? E nós aqui, réis mortais, seres humanos, totalmente limitados, ficamos assim, mas se eu sair daqui, já pensou, Abraão?
Mas Senhor, como é que eu vou explicar para minha família? Como é que eu vou explicar para meus amigos que eu vou sair daqui, não vou para lugar nenhum? Tipo assim, vou e não tenho como voltar, porque Deus está me mandando. Tenta se colocar no lugar de Abraão. Mas olha, por incrível que pareça, muitos de nós recebemos algum tipo de chamado, né? E é algo assim, totalmente sem volta. É como já foi falado. Nós deixamos algumas coisas para trás, mas Deus vai abrindo as portas, né? Então assim, você não sabe o seu destino, mas a partir do momento que você recebeu o chamado e que você vai fazer a vontade de Deus, você vai, mesmo que este caminho seja apenas um caminho de ida. Eu vou dar um exemplo, questão de pastores, né? Às vezes a pessoa sonha em ser médico, bombeiro, né? Sei lá, professor, apesar que hoje em dia tá difícil alguém querer ser professor, mas enfim, astronauta, enfim, cada um tem o seu desejo, tem o seu sonho, mas com o passar dos anos, ele recebe um chamado. E a gente sempre ouve falar, né, que não sei se na primeira aula, mas pelo menos na primeira semana de estudos de teologia, geralmente eles contam como é que eles receberam esse chamado, né? Às vezes a pessoa tem ali uma vidinha toda estruturada em relação a emprego, a casa, a bens, tudo estruturado, tudo perfeito, e aí Deus chama para um ministério, Deus chama para um trabalho. Queridos, todos nós temos uma missão, tá? Esteja atento, esteja ligado para você saber qual é o chamado de Deus na sua vida, sabe? É um privilégio servir a Deus. Então que você esteja disposto com essa passagem de ida, né? Mas por um ministério que só vai te trazer bênçãos espirituais e, por que não, materiais. O foco não é o material, mas Deus não te desampara. E é isso que a gente precisa se firmar. Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigada, Senhor, pelas bênçãos e pela sua orientação. Queremos te pedir que nesta semana o Senhor venha nos trazer mais grandes lições para a nossa vida prática. Esteja conosco, nos dando muitas bênçãos espirituais, materiais, e que pelo seu poder o Senhor não desampare os seus filhos. Em nome do teu Filho amado Jesus, lhe agradecemos e pedimos por tudo. Amém. Amém, amém. Queridos, boa semana para você. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Comente aqui. Falando nisso, eu quero conhecer alguma experiência. Se você tiver alguma experiência de chamado, ok? Olha, eu recebi um chamado, Deus pediu para eu fazer determinada coisa e eu fui e valeu super a pena. Caso você tenha algum testemunho, alguma experiência de chamado, compartilhe aqui com a gente, tá bom? Coloca nos comentários. E aí durante a semana eu vou tentar incluir aí no vídeo o seu testemunho. Combinado? Vamos lá? Até mais, meus queridos. Tchau, tchau!